vídeo sobre o dimensionamento de motobombas, referência a NBR 5626 e os livros de Borges e Batista e Lara. O edifício residencial ele tem 5 pavimentos típicos, 2 apartamentos por pavimento, 2 dormitórios por apartamento, sendo 2 pessoas por dormitório. Aqui o croquis da edificação, no caso do corte, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é locar a posição dos reservatórios. Poderia ser de polietileno ou concreto armado, no caso polietileno. Aqui a gente vê a cota da rua, né? Cota da calçada, cota zero, só que o reservatório está alocado a menos 3,5, então não existe um subsolo. A cota da saída da água, da entrada da água na tubulação, na válvula de pé, está com menos 3,5, e a cota da bomba está a menos 3. Então tem algumas peças aqui que a gente precisa entender antes de começar. Então esse aqui é o croquis do sistema de recalque. Então tem a válvula de pé de crivo, tem um joelho, uma flange para conectar a passagem da parede da caixa d'água, uma junta união, uma redução e um adaptador. A redução é porque o bocal de entrada dessa motobomba nem sempre é igual à tubulação de sucção, caso a gente vai ver mais adiante. Tem um adaptador na saída, uma junta união, um registro de gaveta, uma válvula de retenção, os joelhos, aqui a gente tem meio metro, né, um outro joelho, 10 metros na horizontal, um joelho, mais um joelho e a entrada da água na caixa d'água superior, também de polietileno, localizado na cota mais 24. Perfeito. Aqui a gente tem um resumo dos materiais. Então, no final, chegou a ser esse resultado. Tem um tubo de 32, são essas peças, tubo de 25 mm, são essas peças, e o modelo está bom para funcionar. Bom, a primeira etapa é a vazão da bomba. Uma população determinada de 40 pessoas e adotando-se um consumo diário per capita de 200 litros, o consumo diário é de 8.000 litros. A vazão da bomba pode ser dimensionada como no mínimo 15% do consumo diário para sua vazão horária. Então, a vazão mínima vai ser de 1,2 m3 por hora. Ou, para a edificação residencial, o livro do Borges recomenda-se que um tempo de trabalho da bomba de 4 horas e meia por dia. Isso é recomendação do livro. Então, dividindo o consumo diário por 4 horas e meia, a gente vai ter uma vazão de 1,8 m3 por hora. Então, reparem que esse valor é maior do que 1,2. Então, poderia ser qualquer valor acima de 1,2. No entanto, para levantar 8.000 metros cúbicos, sendo que na vazão de 1,2, precisaria de quase 7 horas de trabalho de bomba. Já nesse caso aqui, 1,8 m3 por hora, necessita de 4 horas e meia, um tempo menor de trabalho. A bomba trabalha com melhor desempenho para o consumo da edificação. Item 2. Tubulação de recalque. Para dimensionar ela, a gente utiliza essa equação do Bress, que é 1,3 vezes a vazão elevado a meio vezes x elevado a 0,5, onde o diâmetro de recalque interno em metros, que é a vazão metro cúbico por segundo, x em relação do tempo de funcionamento da bomba por 24 horas. Né? No caso, o diâmetro do recalque, aqui o pontinho, a gente vai colocar o tempo de 4 horas e meia. A gente adotou uma vazão de 1,8 horas. Lembrando que poderia ser qualquer valor de vazão acima de 1,2 m3 por hora. Então a gente precisa verificar quanto tempo precisa funcionar a bomba para recalcar o consumo de água. Nesse caso, 4 horas e meia. O resultado dessa expressão é 19 mm, esse é o diâmetro interno. Olhando aqui na tabela de diâmetros internos, 19 mm, a gente vai ter que adotar essa tubulação que possui um diâmetro interno de 20,6, corresponde a diâmetro externo de 25 PVC soldável. Para o diâmetro de sucção, recomenda-se o livro de Borges adotar uma bitola comercial acima do de recalque. Se esse é 25 para o recalque, sucção é 32. Agora vamos determinar a curva do sistema, que nada mais é do que de acordo com cada vazão, qual será a altura manométrica solicitada pelo sistema, ou seja, a curva da tubulação. A altura manométrica do sistema é constituída pelas perdas de carga, mais os desníveis geométricos, tanto da sucção quanto do recalque. Para a nossa solução, a gente vai, como está utilizando a referência NBR 5626, a altura manométrica vai ser dada em kPa, perda de carga também em kPa e seu desnível geométrico também em kPa.
Lembrando que a perda de carga em quilopascal é a perda de carga unitária, ou seja, KPA por unidade de metro, vezes os comprimentos das peças, que são a soma do reto mais as peças, né? Comprimento total. J, que é a perda de carga unitária, é apresentada no IBR 5626 pela seguinte expressão, onde J é a perda de carga unitária, KPA, por metro, Q é a vazão em litros por segundo e D é o diâmetro interno do tubo em milímetros, que a gente apresentou anteriormente, no item 1. Para desenvolver a curva do sistema, a gente tem alguns dados que vão ser constantes, por exemplo, o diâmetro interno, tanto da sucção como do recalque, e o material. A única coisa que vai ter variação vai ser a vazão. Então a gente vai substituir os valores do diâmetro e o comprimento total dos tubos. Lembrando que perda de carga é a perda de carga unitária pelo comprimento total dos tubos. Então vamos dividir em algumas etapas. Primeiro a sucção. O comprimento reto da sucção é 0,5 mais 2. No desenho, 0,5, cada cota 3,5 até a cota menos 3. Então 0,5 mais 2. Total 2,5. O comprimento equivalente vai ser uma válvula de pé com crivo, o diâmetro 32, que é a sucção, aqui, 13, um J90, aqui, 1,5. E tem outras peças, como flange e união, elas não têm perda de carga, ou é muito pequeno. Então, o comprimento das peças, 14,8. O comprimento total é o comprimento reto mais as peças, total 17,3. O recalque, o diâmetro externo de 25. A gente vai utilizar essa linha para determinar os comprimentos equivalentes. A gente tem um adaptador, perda de carga dele vai ser 0, equivalente 0. Um registro, que é 0,2, de gaveta. Uma válvula de retenção, 4,1. Joelho 90, a gente tem 5 joelhos, 1,2. E uma saída da canalização, 0,9. Somando tudo, 11,2. Então, 11,2 mais o comprimento reto, 49,2. A sucção possui um diâmetro externo de 32 mm, mas interno 27,8. Então, lembrando que a perda de carga da sucção é a perda de carga unitária vezes o comprimento total, que é determinado no item anterior. A gente tem essa fórmula, e o diâmetro interno é esse. A gente possui então a perda de carga unitária para o tubo de 27,8, 1,2 vezes vazão em litros por segundo elevado a 1,75. Como a perda de carga do trecho é a perda de carga unitária, que é a expressão indicada aqui, vezes o comprimento total do item anterior, a gente vai ter que a perda de carga na sucção em KPA vai ser 20,79 vezes vazão elevado a 1,75. O desnível geométrico é de meio metro, que corresponde a 5 kPa, apresentado no croquis. O recalque, o diâmetro é menor, 21,6, correspondendo ao diâmetro externo de 25. Então, como perda de carga, no recalque, perda de carga unitária vezes comprimento total, a gente vai substituir esse diâmetro na fórmula, e vai obter uma perda de carga unitária de 3,98 vezes vazão elevado a 55. A perda de carga total do recalque vai ser a perda de carga unitária vezes o comprimento total, determinada no item anterior, item 2. A perda de carga então no recalque vai ser de 196 vezes vazão elevado a 55. E o desnível geométrico é de 270. Lembrando, eu tenho que o desnível geométrico da cota menos 3 até a cota 24 dá 27 metros. 27 vezes 10, 270 kPa. Desnível geométrico em kPa. Lembrando da fórmula da altura manométrica, a gente vai ter soma da perda de carga da sucção mais perda de carga no recalque mais desnível geométrico na sucção mais desnível geométrico no recalque. A expressão vai ficar da seguinte maneira: a altura manométrica é 216 vezes vazão elevado a 1,55 mais 275. Lembrando que essa altura manométrica é em kPa e a vazão em litros por segundo. Para escolher a motobomba, a gente precisa utilizar alguns gráficos que estão em unidades de vazão, em metro cúbico por hora, e pressão em MCA. Apesar de a gente ter encontrado uma equação da altura manométrica, a curva do sistema, em kPa e litro por segundo.
No entanto, isso aqui a gente está informando que é o que o fabricante nos passa nessas unidades. Como a vazão para o sistema foi estimada de 1,8 metros por hora, a pressão para ela será de aproximadamente, substituindo a fórmula, 216,8 vezes a vazão de litro por segundo elevado a 55 mais 275. Então, 1.800 litros por hora se torna, a gente divide por 3.600 para ficar litros por segundo, que é a unidade da fórmula nossa. A altura manométrica vai ficar de aproximadamente 340 kPa ou 34 MCA. A gente vai procurar uma bomba que tenha aproximadamente capacidade para bombear 1,8 metros por hora com essa pressão de 34. Vamos localizar nessa bomba comercial, a gente tem alguns exemplos. Vou utilizar o da Schneider, mas poderia procurar para KSB, TEB, entre outros. Da Schneider, você clicando nesse link, vai ser enviado para mostrar essa tabela dessa bomba, desse modelo. A gente olha aqui, para a altura de 35, ele bombeia 1,75, um valor muito próximo daquele que a gente pretende, que seria 1,8. Se para 30 de metro por d'água, ele vai enviar uma vazão um pouquinho maior. Mas não tem problema adotar uma vazão um pouquinho menor, porque é um valor aproximado, isso é uma orientação. Tudo que a gente observa aqui, a bomba vai precisar de uma potência de 2 cavalos. Vamos verificar isso mais adiante. O modelo da bomba é do tipo bomba centrífuga DC 92S/T AV. Baixando o catálogo desse modelo de bomba, a gente vê que o bocal na sucção é um cálculo de 3/4, que corresponde aos tubos de diâmetro externo PVC soldado de 25 mm. Quando não tem vazão, essa bomba consegue ter uma pressão de 98 metros por ano d'água, sendo que a altura máxima de sucção permitida é de 1 e o diâmetro do rotor de 157. Vamos checar se isso vai ser coerente com o nosso projeto. A gente tem aqui no modelo da bomba Schneider 4 curvas de desempenho, cada uma para sua potência do motor, tanto de 1 cavalo, 1,5, 2 e 3. A gente falou que talvez essa 2 vai dar certo, pelo que vimos nas tabelas. Então, para a gente checar isso, precisamos desenvolver uma planilha com vazões e alturas manométricas para a curva do sistema. Lembrando que a curva do sistema já foi determinada. 216 vezes vazão em litros por segundo elevado a 75 mais 275. Observa que a bomba do fabricante e as vazões estão em intervalos de 0,4 metro cúbico por hora. Então, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4. Nesse caso, para facilitar a utilização das vazões, com múltiplos de 0,4 metro por hora. Outro cuidado é que a gente utiliza com a unidade de altura manométrica, a mesma para a curva do sistema. Lembrar que 10 kPa é igual a 1 metro por ano d'água. Então, como a nossa vazão é de aproximadamente 1,8, que a gente gostaria, vou adotar um ponto acima e alguns pontos abaixo dessas vazões, para traçar a curva do sistema. Como a nossa expressão da curva do sistema está em kPa e a vazão em litros por segundo, vamos fazer essa adaptação. Então, para 0,8, 1,2, 1,6, 2 serão essas vazões em litros por segundo. Basta multiplicar por 1.000 e dividir por 3.600. Substituindo esse valor aqui na expressão, a gente vai obter essas pressões em kPa. E, como kPa, cada 10 kPa metro por ano d'água, a gente dividiu por 10 e teve essas pressões. Então, a gente vai colocar no gráfico, para essas vazões, essas pressões. Com os dados de vazão, curva e pressão iniciar da curva do sistema, a gente coloca no gráfico do fabricante. Verificar que o local onde ocorre a interseção entre a curva do sistema e a curva do fabricante será o chamado ponto de trabalho. Então, a gente tem aqui 0,8, 1,2, 1,6 e 2. Ligamos esses pontinhos e tem uma interseção entre a curva da bomba e a curva do sistema. Apesar daqui a gente apresentar que tem uma sobreposição das duas curvas, seja de 2 cavalos e 3, daqui para frente eles têm o mesmo desempenho na relação vazão com o manométrico. Olhando aqui, eu vou atender uma vazão de 1,78, muito próximo do que a gente pretende, 1,78, e uma altura manométrica de 33 metros por ano d'água. Procurando aqui mais para baixo, ainda seguindo as curvas de desempenho do fabricante, a gente tem o MTSH pela vazão, a gente observa aqui 7 MCA, e o rendimento para essa curva verde, que está em 2 cavalos, vai ser de aproximadamente 12%.
Então, já determinamos o modelo da bomba com o respectivo ponto de trabalho. Então, a gente precisa verificar se a instalação vai funcionar adequadamente. Então, a verificação da instalação significa se o desnível geométrico é adequado ao que precisa. O desnível geométrico da sucção não pode ser superior a essa expressão aqui, no estado dela, onde pressão atmosférica, do local instalado, pressão de vapor, depende da temperatura do líquido, e o NPSH referido da bomba, que a gente acabou de verificar no gráfico. Perda de carga da sucção, do ponto de trabalho, com 58 metros por hora, e a margem de segurança. Todos esses valores são dados em metro por unidade. A de segurança do aplicante ele informa meio metro por unidade. Pressão atmosférica. Para uma arama, está localizada a 430 metros acima do nível do mar, substituindo nessa expressão aqui, é uma interpolação dessa tabela. Vai dar um valor de 9,82. Observamos aqui 430 entre 300 e 600, correspondendo a 9,82. Pressão de vapor, a gente considera para esse tipo de instalações 20 graus Celsius. Para 20 graus Celsius vai ser uma pressão MCA de 0,24 MCA. NPSH requerido, vapor da bomba 7. Perda de carga vai ser para essa vazão de operação, 278, corresponde a 0,494 litros por segundo. Lembrando, fácil multiplicar por 1000 e dividir por 3.600. Substituindo na perda de carga da sucção, a gente vai ter 20,79 vezes 0,49,175, que é aproximadamente 6 kPa, ou 0,6 metros por unidade. Substituindo na expressão, vai ter que 9,82 menos 0,24 menos 7 menos 0,6 menos 0,5. Então, o desnível geométrico máximo não poderá passar de 1,48. E o fabricante informou que, por segurança, não passar de 1 metro. Então, nesse caso, a bomba ela pode trabalhar no sistema não afogado. Pelos cálculos, ele informa que esse desnível geométrico não pode passar de 1,48, mas pelo fabricante, 1 metro. No entanto, o nosso modelo de bomba está dessa forma aqui, afogado. Então, ok, ele vai estar atendendo. Olhando aqui, o modelo nosso, nós temos do tipo afogado.